Fale-me, doutor, homem astuto que tanto vagueou, depois da pandemia e do ambiente destruírem a civilização sagrada. Muitos foram os assuntos que observou, mas não só, dominou, e foram muitos na internet os sofrimentos por que passou, para salvar a vida, para conseguir o retorno dos melhores à sua casa. Percebi nada disto. Ok. Boa noite. Boa Já noite. conhecem? Nesta noite vamos falar do ano 2022. Fazer também aqui um paralelismo. Este espetáculo chama-se Odisseia do Doutor. Eu não sei se conhecem aquele livro Odisseia do Dr. Homero. Não é muito conhecido e espero que não conheçam, porque é livros. Mas nesse livro conta a história do Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses esteve 10 anos na Guerra de Troia e depois na Odisseia demora 10 anos a regressar a casa. Porquê? Porque passou por alguns obstáculos. Ora, o ano 2022 também passámos por alguns obstáculos. Vamos ver se conseguimos chegar a casa como o Dr. Ulisses. Mas eu, antes de falar dos eventos maiores, vamos falar, por exemplo, dos acontecimentos menores para despachar isto. Vá, fala aí um bocadinho. Ok, acontecimentos menores de 2022. Houve, por exemplo, a invasão da Ucrânia, que foi um acontecimento que aconteceu. Mas isso é menor? Não é menor. Não é um acontecimento menor, mas no meu coração eu quero que seja. Porque se eu ignorar que é uma coisa que está a acontecer e que é grave, não tenho de me preocupar nem ficar triste com isso. Por exemplo, se eu pensar muito naqueles estagiários não remunerados que morreram a construir os estádios no Qatar, eu não consigo apreciar bem os pontos do Dr. Ronaldo. Eu não posso pensar nessas coisas. Por exemplo, se eu me preocupar muito com factos históricos, não posso usufruir bem dos livros do Dr. José Gomes Ferreira. Verdade. Se eu ignorar que o Dr. Schindler era nazi, eu nem consigo andar de elevador com os remorsos. Por isso não posso pensar nisso. Ok. O que é que aconteceu então em 2022? Vá. Os Jogos Olímpicos de Inverno em Reykjavik, e foi uma coisa que parou o país e toda a gente, não parávamos de pensar nisso, e toda a gente parava para ver lá os jogos, desporto de futebol em patins no gelo. Nota-se bem que vocês também estavam atentos a estes Jogos Olímpicos de Inverno, porque não foram em Reykjavik, foram em Pequim, mas sim, foi uma coisa marcante desse ano. Passado um mês, houve os Paralímpicos de Inverno e já estava a decorrer a guerra da Ucrânia e os atletas paralímpicos bielorrussos e russos foram impedidos de participar. Bem feita. Para eles saberem finalmente o que é isto da discriminação. Sempre com lugares à porta e não sei o quê. Também em 2022 houve um senhor que... Ele devia estar doente, ainda recebeu um transplante do coração de um porco. E ele está bem, ele só tem ataques de ansiedade quando passa pela mielhada. E por falar em coisas nojentas, o Dr. Bolsonaro normalmente dá entrada nos hospitais para tirar selfies e para ganhar votos e para ganhar eleições, mas este ano ele teve um problema médico grave, não sei se se lembram, viram as selfies, é que ele estava cheio de cocó dentro dele e teve de dar entrada no hospital para retirar as fezes pelas narinas. Ou seja, é uma pessoa tão carismática que ninguém nem nada o larga, seja os evangélicos ou o próprio cocó. Exatamente, fechadinho. Fechadinho, não sai nada. Nada. Passa Uma nada. pessoa que retém bem as coisas. É. Menos conhecimento, mas... Sim. Também no Brasil, o Brasil fez anos, e então nós portugueses, e mais concretamente a cidade do Porto, nós enviámos para lá o coração do Dr. Dom Pedro, acho que foi o 2, enviámos, foi lá dar uma volta num frasco. Sim. E acho que o pâncreas ficou em Ibiza, a ver shots. E o intestino grosso foi a Bali encontrar-se. E tornou-se anti-vaxxer. Né? E agora é um chato, ninguém o convida para os encontros anuais de órgãos do Dr. Dom Pedro, o 2. O Dr. Salman Rushdie, espero que ninguém conheça, porque é escritor, ele foi esfaqueado e ficou em estado grave, e é um alerta muito grande para os nossos. Por exemplo, se o Dr. Gustavo Santos um dia for um escritor a sério, pode vir a ser perseguido na vida real e não só dentro da cabeça dele, como é agora. Nos Estados Unidos também aconteceu um evento maravilhoso. O Supremo Tribunal revogou o Roe v. Wade e passou a ilegalizar o aborto. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para isto. É ótimo. Gosto do entusiasmo. É ótimo, sim.
é que eu acho bem, porque não pode haver a escassez de crianças para uma tradição muito americana, que é tiroteios em escolas. Não é? Em Portugal também, o Dr. Miguel Milhão... agora mereceu palmas, não é? O Dr. Miguel Milhão, como sabem, o fundador da Prozis, e é um filósofo rei, ele colocou um post no LinkedIn a congratular-se por isto, mas atenção, eu vou fazer a defesa dele. Ele não é contra o aborto. Ele sabe é que se o aborto for ilegal, vão subir as vendas daquela manteiga de amendoim, aquela que tem como efeito secundário abortos espontâneos. Se quiserem utilizar o meu desconto, diminuir a barriguinha 10. Ok? Pode ser esse. Okay. Sim, o feto fica todo bombado, não é? E sai, quer fazer crossfit. Sai, rebenta o cordão umbilical e fica... Isto foi um erro. Mas é boa a manteiga de amendoim. Mas cá, por exemplo, o que é que aconteceu cá? O Dr. Luís Montenegro. Uma salva de palmas para ele também. É este o tipo de... Não, é este o tipo de entusiasmo que ele inspira nas pessoas. E é verdade, porque ele é um líder inspirador, na medida em que ele tem um organismo que precisa de inspirar oxigênio para sobreviver, se não sufoca. Ele não respira através de fotossíntese. Ele é mesmo... inspira oxigênio e também inspira dióxido de carbono. Ele é um líder que inspira e expira e acho que é só. E pronto, já que falamos de líder inspiradores, também houve uma das figuras do ano foi provavelmente a pessoa preferida de toda a gente que está aqui na sala, que é o Dr. Elon Musk, um gênio sem par. Ele descobriu, antes de toda a gente, que homens com o pénis pequeno também eram capazes de comprar carros elétricos. É incrível, não é? Um homem em confronto com a sua mortalidade, ali meia-idade, a perda de virilidade, mas que era capaz de ligar um carro à tomada como se fosse um vibrador ou uma luz de presença, não é? Vou ligar o meu popó à ficha. Foi um ano incrível para o Dr. Elon Musk. Ele comprou o Twitter, não porque queria, mas porque alguém na internet o desafiou a fazê-lo, não é? Devem-lhe ter mandado um meme a dizer não és homem, não és nada. E ele, não quê? Ele estava divorciado e precisava reconquistar a sua virilidade e então comprou o Twitter um bocadinho como nos dizem, não é? Quantas vezes nos dizem não és homem, não és nada se não metes os testículos no caminho de ferro. E eu, não quê? É claro que depois ficamos sem os testículos, mas antes de passar o alfa, somos os homens mais másculos de sempre. Doutor, como é que uma pessoa coloca os testículos na linha de comboio e sem o resto ir acoplado, não é? Quer dizer, tipo, vai só, é limpinho e fica... E de repente, ok, e vou à minha vida. Não. Vou à minha vida. Não, é preciso treino. O senhor não conhece aquelas senhoras em África, são as mulheres girafas, como tendo argolas? Okay. É ir metendo à volta e aquilo vai esticando para uma pessoa não falecer. Ou seja, quando uma pessoa chega aqui quando ficar por aqui, sim, manda para lá sim. E passa. Sim, mas se chegar aqui também dá jeito, sei lá, para os guarda-redes treinarem, fazerem isto. Sim, podia ser. Não é? É pena que ninguém dentro do Alfa se aperceba, não é? Está toda ainda à procura do Wi-Fi, que nunca há. Sim, é um desperdício. Uma pessoa mete os testículos na linha e ninguém dentro do comboio Ninguém quer saber. aprecia esta masculinidade. Ninguém percebe o momento histórico que eu estou dentro de um veículo que atropelou os testículos de outro ser humano. Que é uma coisa que acontece. Tantas vezes. Mas pronto, o Dr. Elon Musk, ele comprou o Twitter, estavam a gozar muito com ele no Twitter, a mostrar fotos dele em tronco nu, não é? Olha, parece um bidão. Sim. E eu tenho de comprar isto para não gozarem comigo e gastou, 44 mil milhões de euros por uma rede social que vale 10. Acontece, as pessoas fazem este tipo de compras por impulso. Acontece a todos. De repente, olha, sou dono de uma rede social. Eu às vezes embebedo-me e vou para a Amazon encher o carrinho com coisas, ponho-me a encher o carrinho com tudo aquilo que eu quero e as coisas que eu mais desejo no mundo, vou fazer o check-out e pronto, e não consigo porque não tenho cartão nem dinheiro, mas depois chego ao dia seguinte e digo, ainda bem que não consigo comprar. Para que é que eu preciso de 30 mil carregadores de iPhone? Eu nem tenho iPhone. Tipo, 10 mil chegavam na boa, tipo, que ia ser uma compra tão estúpida. Isso uma pessoa precisa de respirar antes de fazer as coisas. Então, pronto, eventos menores, está. Vamos aos eventos maiores. Por exemplo, de 0 a Dr. Nuno Melo, como é que classificaria um ano? Uma escala clássica que as pessoas usam para classificar coisas. 0. Como é que era? Para mim, quer dizer, não foi um ano do Dr. Nuno Melo, porque isso é o topo que um ano pode chegar.
Eu diria que foi se calhar um ano do Dr. Bruno de Carvalho. Que ele ganhou o Big Brother, ganhou o Casados à Primeira Vista ao mesmo tempo. Foi CEO de sucesso, é DJ, é uma pessoa que aguenta bem a qualquer... Tipo, é o meu herói. Portanto, eu diria que Dr. Nuno Melo não, ali logo abaixo, Dr. Bruno de Carvalho. Ok. Tem sido assim um bocadinho, não é? Olhamos para o ano 2022, um ano de tentativa de regresso à normalidade, mas de repente, guerra, inflação, o facto do Dr. Bruno Carvalho já não estar solteiro, não é? As senhoras chegaram logo, e agora e eu? E, portanto, há muitas pessoas que dizem que este ano foi péssimo. E os pessimistas, normalmente, quando olham para um copo vazio, veem o quê? Um copo vazio. Eu não, eu sou um otimista. Eu, quando olho para um copo vazio, digo, está ali 0% cheio. Isso é vazio. Quer dizer vazio, não? É e não é, porque estamos em Portugal e sabemos que as pessoas em matemática não são muito boas. E eu estou a usar percentagens. Por exemplo, se eu trouxesse ao meu gabinete e dissesse estagiário, está a fazer um trabalho extraordinário, vou-lhe dar um aumento ali na ordem dos 0%. Top. É um aumento. Está lá a palavra aumento. Ficava contente. Está a ver? É um bocadinho como este ano tem sido até agora. Nós temos tido eventos, podem não ser considerados bons, mas eu sou um otimista. Por exemplo, Guerra da Ucrânia. Como é que consideram? Dependendo da cor política. Acho que é unânime que foi uma coisa que foi negativa. Foi horrível, certo? Agora, é horrível sim. Ok. Obrigado por esse reforço. Obrigado. Alguém quer manifestar a opinião contrária? Foi horrível, sim. Por outro lado, passámos a ter o privilégio de ver todos os dias na televisão o Dr. Nuno Rogério. Isso compensa a guerra? Não estou a dizer que compensa a guerra, mas é um bocadinho como aqueles livros sobre Auschwitz, sabe? O contabilista de Auschwitz, o gestor de redes sociais de Auschwitz. Eu não estou a dizer que compensa as vítimas do Holocausto, mas acho que era uma falta de respeito não haver muitas pessoas a fazerem dinheiro à custa delas. Sim, acho que pelo menos morreram por uma boa causa. Isso. Sim. Não, e o Dr. Nuno Rogério é a mesma coisa, ele merece, ele tem uma vida difícil. Eu não sei, não sei se sabem, ele mora num galinheiro na SIC. Há um galinheiro ali, está lá o Dr. Nuno Rogério, e eles abrem-no, tiram-no do galinheiro quando é preciso, sei lá, comentar, encher chouriços sobre um assunto que se passa lá fora. Sim. Então, olha, está ali o Dr. Nuno Rogério, as pessoas já sabem, olha, venha lá. E às vezes há muitas alturas que não se passa nada lá fora. E o Dr. Nuno Rogério está lá infeliz no galinheiro, às vezes nem lhe dão comida, não é? Está ele tipo a comer o próprio cabelo e é horrível a vida dele. Com a guerra da Ucrânia tem-no deixado de sair muito do galinheiro, está com o cabelo mais lustroso, está mais feliz, está bem, a guerra foi fixe para ele. E mesmo as pessoas da Ucrânia, elas tipo, olha, a minha casa está destruída, mas o Dr. Nuno Rogério está a viver uma fase boa da vida dele. Dá-lhes algum consolo, não justifica, obviamente, não compensa tudo o que lhes estão a fazer, mas ajuda, não é? Pelo menos alguém está fixe. Cá está. O ano 2022 tem sido um bocadinho assim. O ano 2022 começou logo com uma catástrofe, lembram-se disso? O PS ganhou maioria absoluta. Foi horrível, não é? Por outro lado, já não precisam disfarçar que são de esquerda. Correto? Podem aplicar medidas de austeridade, não precisam fazer de conta que se preocupam com as pessoas, certo? Já não podem dizer, ai, estou muito triste por cortar na despesa do SNS. Só que não é? Já não precisam de fazer nada disto. Não, eles antes diziam, estou tão triste. Agora dizem, ok, tem de ser obrigatório. É conjuntura. Temos este lado. Por outro lado, também, logo no início do ano, o que é que tivemos? Tivemos uma lufada de ar fresco na Assembleia da República, não foi? Tivemos novos deputados. Só do Chega, eles conseguiram meter lá 12 mamíferos, não foi? 11 mamíferos e um réptil, eu sei. Não é? Mas é como na história do Dr. Ulisses. Vocês lembram-se? Espero que não leiam. Agora, na história do Dr. Ulisses, ele vai para uma ilha e tem de enfrentar um monstro muito mau, o Ciclope, o Polifemo, que tem um olho único e eles depois só o conseguem derrotar quando lhe espetam um pau no olho e o cegam. É um bocadinho o papel do Chega, não é? Com a nossa democracia. Vai atirando um pau para o olho da nossa democracia para parecer que se conseguem safar. Sim, eu gosto da analogia do pau no olho. É um pau no olho. Ora, qual é que é a função desta dúzia de deputados do Chega? É bater palmas ao Dr. Cabeça de Geleia.
No fundo, eles podiam ser substituídos por um ficheiro MP3. Palmas.mp3, não é? Ou por um toque de telemóvel que diga vergonha! Qualquer coisa assim, neste sentido. Até podia ser o Dr. Crazy Frog a fazer esse toque, não é? Vergonha, 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 vergonha. Ainda puseram um sapo, não é? Podia Já ser. estava mais os ciganos. Pois era. Verdade. É assim. É que estamos a falar do público de programas da manhã mais caro de sempre e pago com os nossos impostos, não é? Eu já vi velhas a bater palmas com maior vigor do que, por exemplo, o Dr. Pacheco Amorim, o Dr. Tuli Creme de Ranço, vocês conhecem melhor assim. Porque ele a bater palmas, aquilo parecem duas lulas, não é? A praticar em luta greco-romana, aquilo vai dois tentáculos, assim, uma coisa mesmo nojenta. É, sim, mas há alguns que são bons. Por exemplo, o Dr. Sim. Pedro Frazão tem as mãos bem tonificadas do exercício que ele faz. Que ele bate palmas com vigor, parece batum, patapum, ali a bater galope, mas com mãos. É, tipo, muita gente não conhece, mas vão ficar a conhecer a seguir, sim. Estes deputados do Chega não servem só para bater palmas, não? Porque eles, quando elegeram uma dúzia de deputados com meio cérebro, não foi para elevar a qualidade retórica da Assembleia. Foi pelo fator entretenimento. Foi ali um misto de fator entretenimento com vamos andar à porrada. Dr. Batatinha, Dr. Conor McGregor. Era um bocadinho assim. Nunca estamos à espera que deputados do Chega vão elevar o debate retórico. Não estamos à espera de debates filosóficos. Excelente ponto de vista, Dr. Batatinha, acerca da condição humana. Nunca vamos ouvir isto da parte deles. Sim, quando estaciona um caminhão de palhaços em algum lado, não ficamos à espera. Vamos aqui ouvir falar sobre existencialismo, não é? Quando vemos um caminhão de palhaços, o que é que estamos à espera que os palhaços, como é que eles se comportam? Como palhaços. Simples. Não tinha ratoeira, não. Não havia ratoeira nenhuma. E, portanto, o meu deputado preferido do Chega é este. Eu nem sei o nome dele. Alguém sabe o nome dele? Não sei, mas é o meu preferido mesmo. Mas porquê? Faz boas intervenções? Não, é que ele tem ali o rácio perfeito entre aspecto de palhaço e ar de quem vai andar à porrada logo no imediato, sabe? E porque ele tem uma função extraordinária, que é bater palmas ao Dr. Cabeça de Geleia ou começar a bufar muito ou começar a encher muito ao lado dele, sabem? Para ele parecer, o Dr. Cabeça de Geleia, para parecer uma pessoa ponderada. É um bocadinho como nós andarmos no dia-a-dia com o orangotango, sabem? Quem é que anda num dia-a-dia com orangotango e para quê? Então, da mesma forma que eu costumo andar consigo. Para parecer bem por comparação. Venha cá. Ok. Carisma, Não, orangotango. acho que percebi, sim. Ok. Perceberam? Eu sei reciclar, mas... ok. Ok. O que é que acha dele? Gosto dele, mas ele tem aquele ar que parece que vai arrebentar, não é? Está ali, parece um balão que a qualquer momento explode. E se isso acontecer, se por acaso ele explodir e ficar ali um cheiro a charcutaria na Assembleia da República, vai demorar a sair, muito febrize para aquilo. Depois temos a única mulher da bancada parlamentar do Chega, a doutora Rita Matias. Ora, não é muito importante o nome dela, é mais importante o nome do pai dela, que é o assessor do Dr. Cabeça de Geleia, o Dr. Manuel Matias, mas se calhar conhecem melhor como o maluquinho da internet. Lembram-se dele? E isto demonstra muito o mérito do Chega, que é que quando alguém tem sucesso dentro do Chega, esse mérito verte sobre a sua família. É assim que funciona a meritocracia, exatamente, não é? Sim, sim. E a doutora Rita Matias, ela numa entrevista disse que era antifeminista e eu fiquei com pena dela porque ela arranjou um trabalho. E eu acho que é triste, não é? Ela é antifeminista. Eu acho que deviam construir uma cozinha à volta do lugar dela, na Assembleia da República, para ela não se sentir tão mal, estar a trabalhar, para ela ficar em casa. Mas eu concordo, atenção, eu concordo com ela. A cena de feminismo, acho que ela tem razão. Há muita discórdia entre homens e mulheres e não faz sentido. Nós devíamos dar-nos todos bem. Tipo, a partir do momento em que nós, porque fomos nós que o fizemos, não é? Nós, homens, vos demos o direito ao voto. De nada, babes. Tipo, pareciam, tipo, acho que também era chunga não poderem votar. Tipo, mas fomos nós. Mas a partir do momento que isso aconteceu, está feito, não é? Para que mais discussões sobre o assunto? Dar-nos mal quando podíamos dar-nos tão bem. Mas nesse aspecto eu concordo com a posição da senhora genérica número 1 do Chega. Acho que ela tem razão. E depois temos o ideólogo do Chega, não é?
o Dr. Tulicreme de Ranço. Ora, eu não sei se sabem, o Dr. Tulicreme de Ranço era um terrorista, mas era um terrorista bom. Ele só se tornou terrorista depois do 25 de Abril. Porque era preciso garantir que a nossa democracia funcionava, logo havia que assassinar comunistas. E isso ele estava sempre pronto. Não sei se sabem, o Dr. Tulicreme de Ranço passou o pós-25 de Abril sempre a carregar no Ctrl-Z. Para ver se aquilo voltava a antes. Nunca funcionou. E o maior ato político do Dr. Tulicreme de Ranço em democracia foi quando ele usou a sua própria máscara para limpar o suor. Vai correr pior. E voltou a colocá-la. Mas se calhar, isto ainda é uma descrição muito simples. Sim, não dá para perceber bem. Não dá para perceber bem o que aconteceu. Eu ia pedir ao meu estagiário para fazer, se calhar, uma descrição mais técnica do que está a acontecer aqui. Ok. Numa primeira fase, ele está a usar a máscara. E todos nós passamos muito tempo a usar máscara. E nós sabemos o que é que acontece quando usamos máscaras. Vamos respirando durante algum tempo e a nossa respiração vai condensando ali na máscara e vai umedecendo. E foi assim que nós percebemos que se calhar andávamos a abusar das cebolas, não foi? Mas era um efeito das máscaras. Nós mandávamos o nosso bafo, ele condensava, nós percebíamos isto não é muito bom, trocávamos de máscara. Eu quero que pensem na vossa cabeça o que é que vocês acham que é o bafo do Dr. Tulicreme de Ranço. Eu diria que é a pré-digestão de banha de porco comida às colheres com vianeta. Será mais ou menos isso, a essência. E ele vai respirando para a máscara durante horas, esse bafo, e é esse bafo que vai adquirir o estado líquido. Vai tornar-se uma espécie de creme hidratante, ali naquela estufa. E quando está umidozinho, ele toma a decisão, ele tira a máscara, olha e diz: vou passar este líquido radioativo que eu mandei, que eu bufei para aqui, que veio-me das entranhas do estômago e dos intestinos, eu puxei para aqui, vou usar este líquido para hidratar a cara. Agora pensemos, o que é que está na cara do Dr. Tulicreme de Ranço? Que tipo de substâncias é que ele tem a circular naquela cara? Eu acho que são várias, mas podem ser resumidas na palavra sarro. Quais são os elementos que constituem esse sarro? Suor, chulé, pó, aquele líquido que é usado para conservar salsichas, saliva do Dr. Cabeça de Geleia, maldade pura. Tudo. Ele tem ali uma mistura, um cocktail na cara, entranhado ali na cara, e ele usa o bafo para umedecer isso. Não é... Ele umedece o que está na cara, mas ao mesmo tempo está a misturar o que respirou para a máscara com a substância, o sarro, que ele tem na cara. Ele vai misturar, vai fazer um cocktail ainda mais potente. Quando aquilo está bem misturado, ele olha, ok, está fixe isto. Volta a espetar a máscara na boca, respira aquela substância e adiciona mais do bafo. Há o ciclo de água... Acho que vocês deram na escola há uns anos. É o ciclo do sarro, não é? Está ali que se vai alimentando, há ali um feedback contínuo de respirar, expirar sarro, limpar sarro, respirar e pronto, basicamente foi isto que aconteceu. Eu acho que já deu para perceber mais ou menos, mas eu vou mostrar o vídeo também. Então, numa primeira fase, ele retira a máscara com vigor, mas algum charme. Ele olha e vê, é fixe, isto está úmido, vai esfregando na cara para agarrar o máximo da substância que tem na cara, do líquido de conservar salsichas, tudo ali. Ele olha, está fixe, está úmido, isto vai saber tão bem agora, vai saber tão bem, olha, e vou respirar isto. Mas a indiferença com que ele coloca, mas ele no fundo está, este é o momento mais prazeroso do meu dia, é quando eu posso, é quando o sarro volta à casa. É bonito, hein? Ora, por último, queria-vos falar... Não, doutor, mas se calhar falar um bocado da cor do Dr. Tulicreme de Ranço. Quer falar? Que ele ainda há mais. Há mais. Há mais. Mas acho que toda a gente aqui jantou e precisa deste digestivo. Não, ele numa entrevista ele disse que quando falaram de racismo e não sei o quê, ele disse que a cor de origem dele é branca.
Quer dizer que ele vê-se a si próprio como um Fiat Punto 95 que nunca foi lavado. Não é? A minha cor, tipo, isto aqui é sarro, mas da origem é branco. Se andarmos lá a raspar, aquilo vê-se branco. Eu não vou andar a raspar, que eu não sou arqueólogo. Mas também eu diria que a cor de origem dele é bege verdeado, se tivesse de apostar. Mas pronto, ele disse que é branca, por isso temos de acreditar. É um ariano puro. Ok. Então, o senhor prometeu e ia falar então, por fim, do doutor Mãozinhas Suaves. O doutor Pedro Frazão. Ora, para quem não conhece, o doutor Pedro Frazão é um fanático religioso. Antes ele era veterinário de profissão, com uma especialidade, que era masturbar cavalos vigorosamente. E há uma história muito curiosa, que é no dia em que ele foi eleito, ele teve de certa forma abandonar a full time esta profissão, e há uma história que o meu estagiário teve conhecimento e que vai passar a contar, dele se ter despedido de um dos seus pacientes. Sim, é uma história muito, muito bonita. Nem sempre podemos dizer isso sobre histórias relacionadas com bexiga, mas esta é. O Dr. Pedro Frazão, de facto, ele era veterinário e era muito competente, nomeadamente na arte de usar a mão para esfregar vigorosamente pénis de cavalos para poder depois extrair o seu sêmen. E ele fazia isso com muitos cavalos, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia ele masturbava-os, porque era profissional, era uma pessoa que gostava... Cavalos comigo têm de ser todos bem masturbados. Todos... E ele masturbava muitos, e havia um em concreto, um cavalo da ganadaria de Santarém, o Garanhão, que tinha uma boa progenia, e ele gostava muito de o masturbar, sobretudo porque as mãos do Dr. Pedro Frazão, do ponto de vista da capacidade de preensão e do ponto de vista ergonómico, adaptava-se perfeitamente ao pénis daquele cavalo. Era tipo o martelo do Dr. Thor, não é? Ele chegava lá, era perfeito, cabia perfeitamente. E ele masturbava muito esse cavalo. Ele masturbava aos outros todos 3 vezes por dia, mais ou menos, mas aquele às vezes era 5, 10, 12, já nem havia nada para extrair, mas ele ia lá, porque era profissional. E o cavalo, apanhou-se no lugar do cavalo. A primeira vez que ele masturbou, o cavalo ficou: what the fuck? O que é que este Homo sapiens está a fazer aqui? Mas masturbou ele: ok, é fixe. Tipo, mas depois, passado 50 vezes, ele começou a gostar e começou a perceber: ok, eu estou-me a apaixonar por esta pessoa. Porquê? Porque é o que acontece normalmente, quando alguém nos masturba muito, acabamos por também Ele tinha desenvolver nome? sentimentos. O Dr. Torrãozinho de Açúcar, sim. Peço desculpa não ter dito o nome, pensava que já sabiam também, é uma história que já apareceu na visão. E o Dr. Torrãozinho de Açúcar era um cavalo muito especial e tinha este sentimento pelo Dr. Pedro Frazão. O Dr. Pedro Frazão tinha um sentimento especial por este cavalo, e no dia em que ele foi eleito, em que anunciaram que ele foi eleito pelo Círculo de Santarém como deputado, ele ficou muito feliz. Mas ao mesmo foi uma felicidade agridoce, porque isso significava que ele ia ter um trabalho a tempo inteiro na Assembleia da República e não ia poder masturbar tanto o Dr. Torrãozinho de Açúcar. E ele celebrou e festejou e telefonou aos amigos, e a determinada altura da noite ele decidiu: ok, vou fazer uma visita ao Dr. Torrãozinho de Açúcar porque preciso disso neste momento. Então ele foi lá ao estábulo e o Dr. Torrãozinho de Açúcar, ele já conseguia identificar que o Dr. Pedro Frazão se ia aproximar pelos passos, começava a ficar já ereto, e quando o Dr. Pedro Frazão entra no estábulo, ele estava assim de lado, tipo naquela posição clássica estava assim de lado, parecia o Dr. José Cid. Mas o Dr. Pedro Frazão entra, notava-se pelo seu ar pesaroso que alguma coisa se estava a passar. E o Dr. Torrãozinho de Açúcar, depois de muitos anos a ser masturbado por ele reconhecia-lhe as microexpressões e percebeu: isto passa-se alguma coisa. E ele ficou triste e ele disse o seguinte: ele disse isto, eu não sei o que é que isto quer dizer, porque eu não falo cavalês, mas o Dr. Pedro Frazão percebeu e explicou-lhe: eu vou para a Assembleia da República, passa-se isto, assim, não sei o quê, e começaram a olhar nos olhos um do outro. O Dr. Pedro Frazão com este olhar inteligente,
o doutor Torrãozinho de Açúcar assim com as palas, a olhar para ele, e o doutor Pedro Frazão, ok, vai ter de ser. Então decidiu que ia masturbá-lo em honra aos bons velhos tempos, porque ele sabia que já não ia poder masturbá-lo todos os dias. Tipo, se calhar só ao fim de semana é que podia, não é? Porque ocupa-lhe muito tempo a atividade deputada. Então ele foi lá masturbá-lo e foi intenso. Foi intenso. Teve lá muito tempo. E era aquela masturbação especial que é, ok, eu fui deputado Chega, fui eleito deputado Chega e se calhar vai ser difícil voltar a masturbar-te. E notava-se que havia aquele clima especial, acho que já todos passámos por isso. E estava ali, e pronto, chegou ao momento da ejaculação e aí aconteceu um milagre, porque normalmente o Dr. Torrãozinho de Açúcar, ele costumava ejacular em jorro, tipo cascata. Naquele dia, alguma coisa aconteceu. Eu quero acreditar que foi divino aquilo. E as coisas não acontecem por acaso. E ele, em vez de ejacular em jorro, ele aspergiu assim, tipo em gotículas. Então ficaram aquelas gotículas de sêmen a pairar sobre os dois, eles abraçados. A pairar, as gotículas a misturarem-se com as lágrimas. Parecia um globo de neve. Daqueles que as pessoas compram como souvenir. Então estavam os dois ali naquele globo de neve romântico, e era bonito e era melancólico ao mesmo tempo. E o Dr. Pedro Frazão estava lá e o Dr. Torrãozinho de Açúcar começou a olhar para ele muito fixamente e disse: eu não sei o que é que quer dizer isto, mas o Dr. Pedro Frazão percebeu o que era. Há muitos anos que o Dr. Torrãozinho de Açúcar, ele era objeto daquela masturbação. E ele queria retribuir ao Dr. Pedro Frazão, de alguma forma, todo o prazer que ele tinha proporcionado. E ele não sabia como. Mas perante este momento de despedida, ele disse: é agora, vamos fazer alguma coisa. E o Dr. Pedro Frazão percebeu: isto agora era escusado, mas tem de ser, não é? Tem de ser, eu não vou deixá-lo de mãos a abanar, de cascos, não é? De cascos a abanar. E começou a tirar as calças e o Dr. Torrãozinho de Açúcar disse: ok, vou masturbá-lo. Mas eu tenho cascos, não é? E é difícil porque, tipo, a mão do Homo sapiens desenvolveu de forma a que é fácil agarrar, dá para vários tamanhos, não é? Tipo, dá para adaptar, dá para... O casco é isto, não é? Como é que um casco é usado para fazer a função prensil num pénis humano? Não sei. O Dr. Torrãozinho de Açúcar era um cavalo, ele não pensou muito bem nisto, mas tentou. E então começou lá, tipo, a bater nos cascos, os cascos no pénis do Dr. Pedro Frazão, patapum, 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 ali a masturbá-lo. Foi bonito, porque a intenção era boa, mas foi doloroso para o Dr. Pedro Frazão. Ele ali a aguentar estoicamente, patapum, 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 a aguentar, e pronto, simulou um orgasmo. Porque é isso que fazemos quando gostamos de alguém, não é? Para essa pessoa não se sentir mal. Nós temos um Inapos e ele fez isso pelo Dr. Torrãozinho de Açúcar, foi bonito. E despediram-se, pronto, agora só sexta-feira ao final da tarde, isto foi uma quinta. E pronto, o Dr. Pedro Frazão foi meio dorido para casa, foi à casa de banho, tipo, tirou as calças, pôs-se a olhar para o pénis. Isto está um bocado negro, está. Vocês querem ver que eu tenho de ser racista com o meu pénis agora? E é esta a história dos dois. É isso. Não é preciso. Mas se for para bater palmas, que seja a galope, não é? Conseguem? O Dr. Pedro Frazão agradece. Não se apoquente, telespectador. O doutor terá em conta a sua dor. A Odisseia continuará, mas não será o Deus dará. Nómadas digitais, padres que são normais, abuso de pessoas que não podem andar de mota e uma rainha que bateu a bota. Sigam o canal, subscrevam e até à próxima. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.